falando ali naquela câmera. A Lili já nos convidou, me convidou várias vezes. Eu disse, Lili, eu vou, se não tiver a câmera lá. Mas eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Mais uma vez estamos aqui. Meu nome é Clélia. Quem não me conhecia, levante a mão. Olha aí, tá vendo? Ó. Me chamo Clélia. Sou casada há 28 anos com esse pastor aqui que está do meu lado, o pastor João Alberto Lemos. Nós temos 5 filhos, 3 homens, 2 meninas, temos 2 netas e 2 netos. Isso, pastor? Estou certinho? Isso mesmo, tá. Não, ainda a Olívia já está 2 netas. Não, tem 3 netas. Que tem Sofia, Laura e Olívia. Fernandinho e Ricardinho, né, que é do Rodrigo. E é uma alegria para nós muito grande estar aqui. E foi lido um texto nessa noite. E logo de cara no verso 18. Eu vou já falar sobre o verso 18, mas agora eu passo a palavra para o pastor João. Porque quando dá microfone para a mulher, ela não quer soltar, tem esse problema, não é? Pastor? É verdade, não leve para casa não, porque é daqui da igreja, viu? Sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu levantei a mão porque a gente vai conhecendo a esposa a cada dia. E é bom isso. Você não pode fixar que você conhece uma pessoa, eu conheço. Não. Todo relacionamento, ele é crescente. Ele é adicionado. E o Espírito Santo está trabalhando, está moldando. Não é assim? Então, quando eu casei, ela já era uma bênção. E hoje é outra bênção, maior ainda. Porque muitas coisas no caminho vão se ajustando. Caminhão de melancia e de abóbora só se acomoda na estrada. Assim é o casamento. Quando começa, é muita coisa boa. Mas depois de 3, 4 anos, a coisa começa a ir. Quando chega com 7, entra numa realidade. E aí ele passa por várias fases. Várias provações. E a gente vai se conhecendo. E é bom a gente ir conhecendo. É bom. Isso dá alegria. E com os erros, com os acertos, cria-se a paciência, o respeito, o entendimento. Aí eu já não sou o cara bonito, agora eu sou o cara que ela me conhece pelo avesso. Mas continua bonito. Por dentro e por fora. Sim. Bom, nós vamos começar. É isso mesmo? Tu quer voltar para a tua fala? O verso 18 diz assim: vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Eita, isso é forte. Por que a palavra já começa nesse verso 18 com vós, mulheres, estáis sujeitas? É uma ordenança? É uma ordem? Estais sujeitas, porque não é fácil a gente se sujeitar. Nós, mulheres, não somos fáceis. A ordem está para a gente se sujeitar. E eu vejo aqui um princípio de obediência. Sujeição é obediência. E sem reconhecimento de dar honra ao esposo, sem a sujeição, sem obediência, que nós achamos difíceis, não existe relacionamento, não existe casamento. É complicado quando você vê um casamento com papéis invertidos. Irmã Clélia, é porque o homem manda e a mulher obedece? Não. A palavra de Deus diz adjuntora, o que é? Ajudadora.
companheira que está ali lado a lado, mas a gente tem papel específico. Não é que eles mandam, a gente se sujeita por amor ao Senhor, aos nossos maridos, dando honra, dando primazia, sabendo que ele é o sacerdote que foi constituído por Deus, e como sacerdote, é ele que conversa, é ele que diz, vai ser assim, e a gente combina. Mas é preciso a gente entender esse princípio de sujeição e obediência, que não é fácil para nós mulheres. Eu vou fazer só uma pergunta. É fácil, queridas, a gente obedecer? Não é fácil. Mas tem uma coisa assim, o movimento feminista hoje, e a sociedade luta muito para a mulher ser igual ao homem. E isso não vai acontecer nunca. Não é pela força, é porque foi estabelecido por Deus. Agora, tem homens que não são homens. Eles só tem mesmo aquele documento. Mas o homem, ele honra a sua esposa. Aquele homem que, daí a toalha não na banheira, você já fez meu almoço, tem que fazer o prato da mulher, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. E trata a mulher como empregada. A mulher não é empregada. Não é esse o papel. Não é esse o papel. Ela precisa ser honrada para ela honrar. E o marido faça seu papel de marido. O seu papel de marido é que dá o equilíbrio. Você é o sacerdote. Você é o espelho da casa. Seu comportamento, a sua verdade, o seu caráter. Tudo isso é que vai trazer uma segurança para a esposa. Vai dar confiança a ela que você tem um comportamento. Aí o celular, não dou não. Qual é a senha? Já viu que está tudo errado. Tudo errado. Meu celular, ele roda com a minha filha, roda com a minha esposa. Não tenho nada que esconder em nada. Nada na minha vida. Nada. Meu secretário, o evangelista Sidney, pastor, me desceu o celular para fazer um. Pronto, está aqui. Não tenho nenhum. Tem uma senha porque precisa ter. Ele sabe de cor e salteado. Porque você não tem nada que esconder. Não tem rolo, não tem coisa lá fora. Por quê? Porque eu estou feliz com ela. Eu agradeço ao Senhor por ter me dado ela. E eu vou atrás de coisa doida aí fora? Para ser desonrado, envergonhado? Jamais. Eu estou muito feliz com a esposa que o Senhor me deu. Aí eu vou estragar isso que Deus me deu? E como ela vai ficar? Aí se ela sente tudo isso, ela vai estar honrando no entendimento dela fazer a parte dela, que não é aquela submissão doente, ameaçadora. Não, ela faz por honrar. Ela faz por prazer, ela faz com alegria, para ter o equilíbrio na casa. E quando você faz uma coisa, faço outra. Porque eu estou aqui falando para vocês, mas eu sou exemplo, ela sabe. Na minha casa, se elas estiverem lá em cima, o Sérgio morou lá há algum tempo com Lidiane, eu vou para a cozinha e faço. E faço e chamo, quer comer o quê? Quer que eu faça o quê? Também não sei quanto tempo comendo lá em casa, vai de reclamar agora. Está igual aquela irmã lá depois que comeu 20, esfirra. Está com gostinho de azedinho? Não, depois de 20. Então, a gente vai ver que há um equilíbrio, é esse equilíbrio que a Bíblia fala. É esse amor que precisa existir. E não dizer assim, você tem que me obedecer porque a Bíblia manda. E tu não é exemplo? Mas quer usar o texto? Mas a resposta está no 19. Mulheres, estáis sujeitas aos vossos maridos. E o 19 diz o quê? Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas.
A Bíblia é linda, né? Ela ensina bem direitinho, não precisa a gente argumentar não, que a Bíblia responda. Mulher, se sujeite. Marido, não irrite a bichinha não. É perigosa. Trate ela bem, porque a gente... Aí tem o 3 que é dos filhos, né? Mas a gente está começando aqui com 18, verso 18, a resposta já foi para o 19. Porque se você irritar... Quem gosta de dormir de rede aqui? Quem é? Eu também gosto. A gente dorme de rede um pouquinho, mas depois à noite, bem dormida, a gente vai para onde? Para a cama. Então, se você quer passar um pedacinho na rede e o resto da noite na cama, não irrite a sua esposa, não. Dorme um pedacinho lá e volta para cá. Mas o que é que a gente quer dizer com tudo isso? Cada um tem sua parte. A mulher se sujeita por honrar por conta de Jesus. Mas o marido ama. E o texto é mais profundo quando ele diz: como Cristo amou a igreja. Assim amai e cuidai. É tão forte a relação de Cristo, da igreja, o sentimento, a relação de esposo e esposa, que Cristo dá exemplo para todos nós. E como eu disse, nós temos 28 anos de casamento. O André até disse assim: conte como foi que vocês se conheceram. Eu já estava... Quem quer saber? Pronto. Você quer? Pronto. Eu já estava com 29 anos de idade, dobrando o cabo da Boa Esperança. Não diga isso. Por quê? Porque era. A Lidiane era por assim. mim, rapaz. Escute bem. E eu sempre fui muito envolvida na igreja. Não é porque eu conheci João e depois dele eu tive um ministério. Eu sempre tive ministério. Eu sempre estive na casa do Senhor. Me dedicava inteiramente, inclusive na época como ministra de louvor, eu era remunerada pela igreja para viver exclusivamente da obra. A Assembleia de Deus não tem muito essa questão de remunerar o ministro, mas é uma boa ideia, né? Não tem, mas naquela época a Igreja Batista, que eu nasci na Igreja Batista, meus pais, a Igreja Batista tradicional. E depois também eu vim para o Evangelho Pleno. E no Evangelho Pleno, que é da pastora Célia, que é a irmã dele, eu era remunerada. Eu vivia exclusivamente ministrando louvor e era remunerada. E eu tinha muito tempo para a obra de Deus. A minha vida, por isso que a Bíblia diz assim: maridos, aquele que é solteiro, cuida de como agradar o Senhor. Aquele que se casa, cuida de como agradar o cônjuge. Então, eu vivia exclusivamente para agradar o Senhor. E eu ministrando louvor, nessa época, na igreja, remunerada. Eu saía da minha casa no Montese, dos meus pais, na sexta-feira, e ia para o Monte Castelo, ali na Praça Benjamin Barroso, para a igreja, lá onde eu era ministra de louvor, com a pastora Célia. Até hoje a igreja está lá. E eu ia na sexta, voltava na segunda. Então, levava minha sacola, minha mochila. Mas a gente era também, Belinha, naquele tempo, a gente limpava o quartinho, os músicos eram responsáveis, a gente limpava instrumento, a gente limpava microfone, todo o ministério de louvor ficava responsável por aquilo. E a gente aprendeu assim. E foi lá, nessa igreja, que eu já ministrava em muitas igrejas, que eu conheci o pastor João. Quer falar um pouquinho? Eu deixo. Vamos lá, fala. Bom, Clélia já estava dentro da nossa casa. Ela conhecia meus pais e por causa da minha irmã, eles moravam no sítio, lá no Siqueira, onde é hoje a igreja. E ela passava alguns dias lá com minha mãe e meu pai. E meu pai, isso eu ainda estava em Brasília, e meu pai dizia assim para ela: se eu tivesse um filho solteiro, ele ia casar com você. Meu pai já profetizando as coisas, disse assim, né? E
sempre houve essa questão profética, como ela recebeu alguns e ela ficava preocupada porque já estava com 29 e é uma fase difícil. Então tinha profeta que dizia: se acalme, o teu vem de fora. Mas era verdade. Várias profecias em relação à vida do João. E uma das palavras proféticas foi assim: ele vem ferido, machucado. Eu lembro-me como se fosse hoje. Uma irmã que disse, irmã Angélica, ele vem ferido, machucado. Ainda não vai lhe amar. Você vai amá-lo mais do que ele a você. Porque ele vai precisar de que as feridas sejam curadas. Então, a gente tinha... E eu ficava imaginando essas questões porque eu não me importava com isso. Na realidade, eu me entreguei inteiramente na obra de Deus. E eu entendi, tem jovens aqui que não casaram ainda, que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então eu sempre coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. E eu sei que o melhor viria quando eu agradasse o meu coração com a presença do Senhor na minha vida. E eu ministrava, Takayama veio. Na época eu fiz parte também, na época de solteiro, de um grupo chamado Guerreiros de Oração. Era um grupo, André não sabe disso, era um grupo que a gente jejuava pelo menos 2 meses. E quando era no carnaval, a gente saía num ônibus e ia para o meio do inferno. Ali onde tinha o carnaval, nas praias, onde tinha o pior, e a gente chegava. Sempre ia de 3, Belinha. Ficava 2 homens e geralmente uma moça ou 2 moças e um rapaz ou 2 senhores. E a gente chegava e fazia abordagem daquele pessoal na praia. E muitas vidas se rendiam a Jesus. Muitas vidas diziam: eu sou filho de pastor, eu estou aqui. Eu sou desviado, eu estou aqui. E a gente fazia esse trabalho ali no grupo chamado Guerreiro de Oração. E tinha muita palavra profética. O meu casamento, que vinha de longe, e foi só se confirmando muitas questões na nossa vida. É um grupo de lideranças da pastora Miramar. Na época, era ali na João Pessoa. E ela fez muitas lideranças. O pastor Jorge era de lá, né? Pastora Célia, e muitos pastores saíram desse grupo de formação de liderança. Muitos pastores que estão hoje aqui, um grupo que se formou nisso, no trabalho dessa mulher guerreira. Bom, Clélia fazendo parte desse grupo, mas dentro da igreja. E quando eu cheguei e comecei a ir para o Evangelho Pleno, porque era a igreja que apresentava, que era da pastora Célia e tal. Eu fui depois de ser impactado ali no Caça e Pesca. Eu vim doente, muito doente. Eu estava com menos de 50 quilos e vim mesmo para ou fazer um tratamento muito sério ou alguma coisa muito pior. E eu fui levado por elas. Pastora Elda, pastora Célia, nessa irmã chamada Marilene, que era uma ex-macumbeira, coisas dali, daquela área ali do Caça e Pesca, Prado Futuro. E subi o morro, tive que parar umas 3 vezes, cansado, não era nada do coração. E quando eu fui sentando, era uma área coberta na casa dela, em cima do morro. Quando eu fui sentando, ela disse: você aí de camisa verde. Eu nunca tinha visto aquilo. Aí ela disse: é contigo, é contigo. Aí é você mesmo.
Deus está me mostrando uma doença maligna no teu estômago. E se tu crê, Jesus te cura hoje. Eu peguei carona na fé dela, que eu não sabia nem o que era aquilo. E ela chamou, eu fui. Ela se ajoelha aí. E ela desceu. Quando eu me ajoelhei, ela botou a mão na minha cabeça, repreendeu a enfermidade. Foi como se eu tivesse tomado um copo de pimenta malagueta. Fui queimando tudo, queimando e aliviando, queimando e aliviando, queimando e aliviando. E aquilo ali foi tirando o meu ar. E eu, quando foi até os pés, chega, encharcou. Eu estava de tênis com a meia grossa. Cheguei, eu pensei que eu tivesse pisado no molhado. Eu senti os pés todos molhados. E eu, sem entender, eu sabia que aconteceu algo sobrenatural ali. Eu já me levantei diferente. Ela disse: Deus lhe chamou. Porque quando eu estava lá em Brasília, fechando uma conta de garçom, que eu tinha um bar de jovens, essas coisas assim, com outra pessoa, eu ouvi quando o Senhor disse: João, meu servo, tu vai pregar minha palavra. Eu fiquei procurando embaixo para saber, fui lá, quem subiu aqui? Não, ninguém subiu não. Tinha 10 garçons esperando eu fazer as contas deles. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Passou uns dias, repetiu. Eu estava dentro do carro, perto de um shopping, Conjunto Nacional. Aí chega, estremeceu o carro. Ele repetiu a mesma coisa: o Senhor, João, meu servo, tu a minha palavra. Aí eu recebi aquilo, aí ela foi e disse: olha, homem, Deus foi te buscar lá de onde tu estava. Prepara as malas, porque tu vai viajar é muito. Vou te levar em muitos lugares. Passei 7 anos itinerante com ela, viajando pelo Nordeste. Ela vendendo o CD e eu dando e pregando o Evangelho. Não vendia, porque ele não era um bom vendedor, né? Aí a gente cantava nas igrejas, a gente está adiantando muito a questão, porque aprove ao Senhor. E eu sei que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam. Por que que eu digo que nós temos 5 filhos? Porque nós temos 5 filhos. Nós temos 3 filhos homens. Embora seja de outra mãe, os meninos, não deu certo. O primeiro relacionamento foi desfeito. E Deus trouxe para cá. André também é meu filho. Rodrigo também é meu filho. Tiago também é meu filho. E Laura é minha neta também. E Olivia, e você é minha nora. Certo? Então, assim, foi algo que Deus tinha. Deus determinou para desfazer algo? Não. Deus não faz isso. Ele tinha um propósito. Foi algo muito além. Deus tinha um propósito. Então, ele trabalhou e disse: vem destruído, vem machucado, e a gente não vai entrar aqui no mérito da questão. A gente está falando agora do que Deus fez a partir daí, o que Deus restaurou. Como a Nadiele trouxe a primeira palavra, não importa, a gente conta testemunho. A gente não conta o que não deu certo. A gente conta como Deus trabalhou e agiu na nossa vida para nós estarmos no centro da vontade dEle. Então, foi preciso muita coisa. João era muito orgulhoso, muito prepotente. Ele só andava no meio de ministros, ele morou em Brasília. Então, onde foi que Deus restaurou a vida do João? Em uma favela.
porque ele estava acostumado a trabalhar. E então, João vinha, eu uma pessoa altamente tímida, e ainda sou, não tem quem diga, né? Mas sou altamente tímida. Ele veio com um projeto para a gente se unir e sermos restaurados mutuamente. Deus sabia o que tinha preparado para nós. Então eu sei que Deus dá oportunidade. Alguns aqui também já estão no segundo relacionamento, mas Deus dá oportunidade para refazermos. Ele não tinha o entendimento que hoje ele tem. E Deus nos uniu com esse propósito, assim como o pastor Sérgio e Lili e alguns outros aqui. Mas Deus tinha algo muito grande. Então, como ele tinha muito orgulho, Deus pisou ele, a começar da enfermidade que ele foi restaurado. E a gente foi sendo trabalhado dentro dessa favela. Nossas filhas cresceram dentro disso aí. André morou um tempo com a gente também, o Tiago. E Deus foi fazendo algo, porque não é o que você vê aqui agora. Não é. É o que Deus já tem lá na frente. Que você pode não entender agora, mas é o que Deus tem lá na frente para você. Eu estava atendendo a ministros, trabalhava atendendo deputado federal em Brasília, e tinha amigos, alguns ministros, que faziam parte do governo, e eu fazia a decoração do gabinete dele, da casa dele. Então a gente passava a conhecer de perto. E como eu conhecia, eu tinha essa casa noturna, era um barzinho bem transado, bem bonito assim e tal. Ia filho de embaixador, filho de senador, ia tudo para lá. Era o barzinho do momento. Então, alguns donos de restaurante, tudo, iam para lá. E a gente fazia aquela coisa de receber bem, não cobrar e tal. E tinha o Marquinho era o dono do GAF, que era o restaurante dos deputados. Então, era aquele movimento na 304, se eu não me engano, de segurança, de tudo, aquele movimento todo só de ser deputado. E muitas vezes eu chegava lá, Marquinhos, aí ele, vou mandar botar uma mesa. Tu quer sentar perto de quem? Ele botava a mesa perto de qualquer deputado que eu quisesse. Aí sentava lá, botava a mesa, pai, tu tá aqui e tal. Aí chegava outro, sentava na minha mesa. Então eu tinha essa coisa e vai crescendo, e aquilo vai tomando conta de você, e o orgulho vai chegando e tal, e você tem uma posição de você ser respeitado e tal, roupa boa, roupa cara, restaurantes bons. Não, é perigoso. Então, nisso, a gente cria essa questão toda de orgulho, de vaidade, e vai mesmo. Nós somos produto desse meio aí que a gente passa a fazer. Então, o orgulho vem, e é uma coisa que, se não tiver cuidado, ele se alimenta de você, se alimenta, e depois você não controla mais. E quando eu vim com essa questão toda, e o Senhor me colocou no Jaçanaú. Não era uma favela ainda, não. Era ainda muito pior do que uma favela, porque estava se formando. Era um lugar terrível, de muita fome, de muita miséria, de casas que aqui você baixa a cabeça, mas ali você tem que andar assim, chão batido. Casinha assim, dormia 6, 7 pessoas, uma rede em cima da outra. Fedor de urina insuportável, fome daquelas crianças, sem roupa. Para completar, quando eu entrava, saía o pessoal de dentro do mato, com foice, facão, porrete,
Eu tinha uma pampa, eles botavam o facão. Mata logo ele hoje. Eu passei por muitas vezes isso. Muitas vezes. Lá dentro mesmo, tinha 20 terreiros. Depois de 3 anos e meio, só ficou 2. Eles mesmos tentaram me matar, deixaram um cara doidão. Ele veio com um punhal dentro de uma mangueira para me matar. E ele mesmo disse, depois que eu botei a porta aqui, botei a mão na cabeça dele aqui, um cara forte. Ele não precisava nem para matar, não. Aí ele arriou no meio-fio, eu saí daqui, fui orar. Aí o punhal tirei, joguei dentro do carro. Aí os irmãos vieram e tal, e ele, cheio de demônio lá. E foi uma dessas coisas. Mas a fome, eu cheguei lá com eu daí e um italiano. Com um mês eles saíram, eu fiquei 3 anos e meio. Aprendi a amá-los. Até hoje. Hoje a vila tem asfalto, tem telefone, as casas tudo já de construção. Ainda tinha uma vereadora do Maracanaú que mandava os caras lá pensando que eu estava fazendo aquilo para a campanha eleitoral, para tirar a voto dela, que era o curralzinho dela lá, e aquelas pessoas largadas daquele jeito lá. Mas em 3 anos e meio, foram 75 almas. Cura, libertação e o mais importante, João Alberto desceu de um patamar para servir, para amar sem ver, se compadecer da fome, da miséria e ver uma alma. E coisas que me edificaram muito. Um homem entrou na casinha dele assim, aí tinha uma cortina assim, espera aí, fica aí que eu tenho um negócio aqui para você. Ele, né, puxou uma peixeira daquelas grandes, aí ele veio para cima de mim, chegou daqui para aí, não tinha para onde sair, a porta era ali, só deu tempo de dizer assim, o sangue de Jesus tem poder. E ele ficou me procurando e via. Aí foi lá para a porta, olhou para um lado, olhou para o outro, aí saiu, aí eu saí atrás dele. Está amarrado, em nome de Jesus, bota a faca para trás. Aí ele botou a mão para trás e tal, aí soltou a faca, o irmão Neguinho pegou. Aí eu fui expulsar o demônio nele, que ele era de um do centro, numa valazinha toda suja. Eu estava assim, só ia para lá assim, de gravata. E eu sei que uma irmã falou não sei o que, ele me segurou, nós caímos no chão e fomos rolando, e em nome de Jesus, e brum, brum, e brum, brum. Aí teve uma hora que eu fiquei por cima dele, aí apelei mesmo, Jesus, liberta esse homem. Aí ele, que foi? Falta você aceitar Jesus. No meio daquela sujeira, irmão Mateus foi para o Senhor crente. Foi para o Senhor crente. Então Jaçanaú foi meu laboratório, onde Deus foi meu querite, onde Deus abençoou aquelas pessoas com comida. Andava ali no centro buscando arroz, feijão, levava para lá coisas que pudessem ajudar, roupas, pegava em todo lugar, levava, e passamos esse tempo ajudando ali, e eu cresci, aprendi.
introdução, né? Nesse tempo, eu estava grávida da Joyce, nossa primogênita. E a gente percebe o propósito de Deus, porque Deus deu vários livramentos de morte. Quem acompanhou, João viajava, João teve um acidente, estava afastado ele e o pastor Edson, irmão dele, ele teve um acidente de carro e escapou. Foi um acidente terrível, que quem olhava o Fusquinha, na época, pensou assim, não sobreviveu ninguém. Então, como Deus tinha um projeto na vida dele, ele vem escapando várias vezes. Morou em muitos lugares, morou em Brasília, nunca foi assaltado. E Deus livrou ele da morte do Jassanaú várias vezes. E recentemente ele se submeteu a uma cirurgia do coração, que quem sabe da história sabe que ele poderia dormir e não acordar. Ele não sabia que tinha um problema congênito e ele estava bem. Deus só pode ter propósito, porque de vários livramentos da morte ele ainda está aqui, ó. A bênção de Deus. João tem 70 anos de idade e quando ele ia para o Jassanaú, eu ficava lá de madrugada com a barriga enorme. E eu ficava preocupada porque era violenta as questões lá. Eu digo, alguém matou. Não tinha essa questão de celular. Ele ia, não levava nada, nem tinha, né, muita coisa. Hoje é porque a gente é muito ligado. Mas não tinha. Eu ficava muitas vezes. E eu chegava lá e... Meu sogro, vamos lá, vamos atrás dele. Quando a gente ia, meia-noite, 1h da manhã, ele fazendo obra de libertação, eu com a barriga por acolá. Aí teve uma vez que eu digo, mataram ele. Não voltou mais, era de madrugada já. Foi quando meu sogro me pegou e foi com a gente. Ele já estava voltando, a gente encontrou. Eu desabei num choro. Queria voar em cima para dar um murro, esculhambar. Porque mulher grávida, ela fica com os nervos à flor da pele. Então aí meu sogro disse, não diga nada não. Diga nada não com ela, só escute. E a minha sogra do mesmo jeito, deixa ela desabafar. Chorei, 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 porque ele ia para lá para fazer a obra, e eu sei que era propósito de Deus. E é interessante a gente entender que quando você se une a alguém que é Deus que une você a essa pessoa, não pode dar errado. Não pode. Só dá errado quando não é Deus que faz essa união. Eu orei o quê? 29 anos? Foi, né? Foi um tempinho? Foi. Mas deu tudo certo. Aí, a ponto de muitas coisas, porque o relacionamento é complicado, e hoje é culto de família, mas é culto também de casais, né? Que estão aqui, família, marido, esposa, filho. Se você não tiver esse entendimento que é Deus, a terceira volta, e você não compreender o propósito de Deus, não vai dar certo. Não vai dar certo, Rutinha. Sempre tem que ter Deus na frente. E a gente, tudo que ele fazia, a ponto de, muitas vezes, ele chegava com o ímpeto da obra de Deus, ele chegava e dizia, para restaurar a família e tudo. Aí ele, lá em casa, chegou uma vez e disse, minha filha, está vindo uma pessoa, lá de Mossoró, não era para o vosso pastor Sérgio, não. Está vindo uma pessoa lá de Mossoró que o casamento foi destruído e a gente vai trabalhar na vida dessas pessoas. Eu disse, quando vem? É na próxima semana? Disse, não, está chegando agora. Se eu não sou crente, se eu não entendo o projeto de Deus na vida do meu marido, eu tinha feito o quê, Isabela? Aqui não. Aqui não, porque, né, Belinha, né? Aqui não combinou comigo, não disse nada. Quando ele terminou de dizer, a moça bateu a campainha. Acabou de contar aquela história. E passaram na nossa casa, quanto tempo, Li? 3 meses. Foi só para restaurar o casamento. Certo? Não adianta a gente dizer quem foi. Sei que foi restaurado. Algo que não tinha mais jeito, ele não queria mais. Mas ele chegava... Foi buscar. Mas o fato é
Você que tem tudo organizado como mulher na sua cabeça, você não traga não. Não traga não. Mas se eu fosse fazer, ele estava trabalhando para restaurar 2 vidas. Que foram restauradas. Mas eu podia, no meu direito de esposa, mas você veio me dizer agora, sou minha filha, é agora, não teve como, foi de uma hora para outra aí, engoli seco. Mas a minha atitude de submissão e compreensão restaurou um casamento. Se eu tivesse botado boneco, como diz aqui no popular, não vem não. Não vem, aqui não, porque a gente faz isso, irmãs. A gente não gosta quando o marido faz as coisas sem dizer pra gente. E quando eles fazem que dá errado, a gente diz o quê? Eu não disse. Eu avisei. Eu avisei. Mas a gente até isso tem que aprender a dizer eu avisei na hora certa. Porque se disser na hora errada não vai dar certo. Interessante é que quando a mulher erra, aí o marido diz, nem diga nada. Não precisa dizer nada. Aí vai logo cortando, né? Mas ela diz, eu te avisei. Bom. Mas a gente trabalhou em muitas vidas, eu acredito que a base de tudo é a família. Sem família não existe igreja. Não existe igreja. Deixa eu só concluir. Jaçanaú, hoje, tem 350 crianças na congregação sendo trabalhadas. Com toda a questão de música, qualquer coisa de lutas marciais, por esse trabalho que foi estruturado por Deus. Tudo, até o prédio que a gente achou, estava fechado há 2 anos. Tinha sido um supermercado, foi. Aí, a pessoa que nós fomos encontrar, que era dona desse prédio, já não cabia as 70 pessoas, porque eu pegava a pampa, ia lá, são 4 quilômetros, carregava a pampa, botava 10, 12 atrás, mais 4 na frente, e ela vinha assim. Quando passava no posto da polícia lá, ele... Aí eu passava. Ainda bem que depois foi um comandante para lá, Deus colocou um comandante crente. Aí quando ele via passar, disse, chama esse pastor. E ainda preguei 2 vezes lá foi com o papai, ele me pregou 2 vezes lá, naquele quartel ali. E ia lá, voltava, ia lá, voltava, ia lá, voltava. Dava 5 viagens, mais 5 para levar depois. Isso durante 2 anos. Ia pegar os irmãos, trazia, assistia o culto, depois levava um, levava o outro, levava o outro. É porque as pessoas pensam, eu conheço o pastor João e a pastora Clélia, assim, a gente tem uma história. Pastor Sérgio e Lidiane têm uma história. Cada um aqui tem uma história. Até a gente chegar aqui. Porque também vida boa e vida fácil é a do outro. Mas a gente não sabe. Eu ainda quero ouvir o testemunho da sua vida, Isabel. A gente não sabe o que foi que Deus fez com a gente até chegarmos aqui. Eles são pastores, tem algumas igrejas, são pastores presidentes. Como recentemente eu fui olhado para mim e disseram, olha, chegou a madame. A madame veio. Aí eu fui ver o que era madame. Madame é senhora. Senhora distinta. Eu digo, puxa vida, ela era me elogiando, né? Mas não era não, ela estava com ironia, porque tem uma imagem da gente que é repassado por outras pessoas. As pessoas não sabem, certo? E eu sempre tive algo na minha cabeça. Todas as pastoras são lindas. A vossa pastora é linda, não é? Anda arrumada demais. Quando chegou lá de Mossoró, era bem matutinha. Bem matutinha, bem matutinha.
Aí o pastor Sérgio, ó, Revele não, o pastor não, Sérgio disse, olha, tenha cuidado com aquela... A irmã Clélia tem umas coisas, cuidado, não vá na onda da pastora, não. Ajeitar os cabelos era de pipoquinha, não era ali, cacheadinho. Não vá na onda da pastora, não, porque a pastora... Aí, olha a beleza. Então, deixa eu lhe dizer, a gente é filho de rei. Ele, como esposa, ele disse, eu quero que você se vista bem. E ele mesmo ia lá, compra presente, ele me dá presente, a gente está fazendo porque é muito longo. Ele compra presente sem ser data de aniversário. Ele chega e me dá. Pensei isso aqui, lembrei de você. Então ele tem essa coisa de dar presente. E eu sou meio estranha para receber, né? Pois é. Eu não faço aquela festa. Mas ele não desistiu, graças a Deus, Abel. Porque ela só recebe com as duas mãos, só. Não, ele não desistiu. Então, o que é que a gente teve um projeto, a gente teve uma trajetória. Eu lembro-me que a primeira vez que eu fui sair para cantar, eu não tinha sapato, eu não tinha roupa. Eu pedi emprestado roupa para me apresentar em outro local. E hoje a gente tem para emprestar. A gente tem para abençoar, mas as pessoas olham para a gente e dizem, olha a madame, olha aí, a madame está aqui, porque não conhece a nossa vida. Não sabe quem a gente é. Na realidade, quem conhece eu e você é o nosso Deus. Ele é que sonda o nosso coração. E a gente tem uma mania de fazer um pré-julgamento das pessoas. Mas quem sonda o nosso coração é o nosso Deus. Ele sabe o que é que tem de ruim, porque a gente tem coisa ruim sim. Mas Ele sabe o que a gente tem de bom. Então, tudo isso eu tinha complexo de inferioridade. Ele me ajudou. Por quê? Porque a gente chegava no restaurante, o que é que eu fazia? Eu procurava um lugar onde a luz era mais escurinha. E o lugar... Ele disse, não, cá, isso que é? Vamos sentar aqui no meio. Fiz faculdade, não tinha formação. Hoje eu sou graduada e pós-graduada. Ele me levava para a faculdade todo sábado. E nas férias, o mês de julho, todo mês. E me levava e me buscava. Então, você não casa... eu vou casar, eu vou ser feliz. Não é assim. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer aquela pessoa estar do seu lado feliz. Então ele se deu por mim e a gente também, eu acredito que eu tentei compreender. Se eu não tivesse compreendido o que é ministério, a gente não estava mais casado. Porque muitas coisas ele fez e nem me avisava. Mas eu sabia que tinha um projeto para a gente estar em igreja, na frente de igreja, que foi também profetizado. Mas eu tinha que entender tudo isso. Quando nós chegamos na Assembleia de Deus, lá do Siqueira, tinha um irmão que tocava, dois irmãos que era da... Aí cheguei com Clélia, aquele sistema de três hinos, tá. E a Clélia era ministra de louvor. Se Deus juntou, como é que a obra separa? Aí fomos enfrentar a primeira guerra com a Assembleia de Deus. E ela pegou uma guitarra, começou a tocar e cantar. Aí os irmãos ou ficaram com inveja, ou ficaram, vou perder meu lugar aqui. Então, passou uma semana, 2 semanas, chegaram e disseram assim, ela vai ficar cantando aí, se ela for ficar cantando aí, eu vou embora. O senhor trouxe a Xuxa para cá? Me chamaram de Xuxa. Naquela época, eu acho que estava, né? Aí foi mudando para Hebe Camargo,
Foi ó, ficando mais velha. Porque me chamavam de animadora. Ela parece a Xuxa, animadora de palco. Porque naquela época, eu começava a dirigir o culto e eu só passava para ele na hora dele pregar. Porque eu fazia isso lá no Evangelho Pleno. Porque só tinha um obreiro. Era o irmão Zé de Souza. O Zé Gatinho. É. Só tinha ele lá. Então, ele sempre foi de oração, cantava os 3 hinos e tal. Pronto, aí ela dirigiu o culto todinho. Porque também, quando o João me conheceu, eu já era de obra. João veio depois para a igreja. Então, a princípio, eu já tinha mais experiência em igreja do que ele, porque eu já fazia isso em outras igrejas. Ele veio ferido, veio uma reconciliação e começou a caminhada. Antes, ele era o marido da cantora e hoje eu sou a esposa do pastor. Está aqui conosco o seu João, o irmão João, é o marido da cantora. Que não vendia um CD. Ficava na porta para vender o meu CD e dava com os irmãos com pena, que o irmão disse, não, Clélia, os irmãos eram humildes. Eu digo, João, a gente apurou quanto no CD hoje? E ele ficava gaguejando, porque ao invés dele vender, meu irmão, o CD ele dava. Disse, não, Clélia, depois eu ajeito isso aí. Eu digo, não está dando certo isso não. Eu vou arranjar outro vendedor. E às vezes o irmão dava só uma tapinha nas costas, não vendia um CD, não dava nenhuma oferta, nem para a gente comprar uma pizza, né? E o criatura ainda não vendia nenhum CD. Mas Jesus sempre deu. Nós construímos a nossa casa trabalhando em obra, vendendo CD. E não faltou nada. Foi a prova de Deus, de eu ter saído do trabalho, ter deixado o trabalho, ter deixado todas essas questões. A minha renda de papagaio era R$900, inclusive pensão alimentícia. E a igreja lá rendia R$300. Aí você larga um emprego de 2.500. Aí vai bater ponto para Jeová. É bom. Bater ponto para Jeová é bom. Aí ele foi, apertou mesmo. Vou mostrar para você. Aí a minha casa era terra. Aí chegou o Ricardo e disse assim: não, tu vai morar aqui? Está aqui a planta. Essas casas que eu faço ali na Água Fria, você vai fazer aqui. Está aqui a planta, está aqui tudo. Vamos aproveitar isso aqui e vamos levantar. Aí a casa de 300 metros, que era só para fazer uma casa de 2 quartos. Aí foi para uma casa de 300 metros, que é hoje, que era uma planta aqui. E aí eu fiquei assim, igual, como é que vai? Eu não ganho nada, não tenho salário. Ela também não. Não vendia nem meu CD. Aí a igreja rende 300 para pagar luz, água. Aí você vai dizer assim, como é? Jeová, o Senhor, quem tem chamada, não estou colocando aqui para os animados da fé não, quem tem chamada, Ele supre. Foram tempos que a gente ficava assim, como? Às vezes ia para Salgueiro, ela grávida, polígono da maconha, tudo risco lá, pessoal atrapalhado. Os filhos do pastor que a gente estava lá, abriu a bolsa da Clélia, quebrou perfume. A gente teve que sair da casa deles e ir para outro lugar. Itinerante passa por muitas dessas coisas, muitas. Até hoje me lembro que era o perfume. Porque quando a gente está grávida, fica tudo muito apurado. E era aquele perfume linda, muito forte. A gente botava um pouquinho, aí o menino foi lá e mexeu na minha bolsa e quebrou, empestou o quarto. Cadê? Eu tinha que dormir lá dentro mesmo. Então foram muitas experiências, mas a gente não se arrepende. Foi um processo. Que a gente veio de lá e tinha planejado e tal, que era vários pastores, era uma semana pregando cada dia numa igreja, várias denominações, eles se reuniram. E eu sei que saímos de lá mal com o dinheiro do ônibus.
Ainda pegamos um ônibus que estava vindo de São Paulo, sei lá de onde era que estava vindo, uma podridão dentro daquele ônibus. Eu sei que chegamos em casa liso. Aí estava lá o pessoal da mão de obra para receber o dinheiro. Dedé e o bispo. A gente chegava quando era 2 horas da tarde, estava tudo resolvido. Coisa assim de Deus suprir. Você passa a ter a fé, a confiança no Senhor, que Ele toma conta. Você já tinha aprendido, já sanaú, já estava no seu ministério, estava terminando bacharel em teologia, correndo. Sim, ainda tínhamos a cruzada. Eu e Clélia compramos tudo que foi de instrumento, pegava o caminhão da Pica-Pau, ia para o interior, combinava com o pastor, chegava lá, amava tudo, a gente levava os músicos e tirava aquilo e colocava, pregava sábado, pregava domingo, montava, chegava 2 horas da manhã para entregar o caminhão às 7. E aquelas caixas de sonzinha desse tamanho, né, Carlos? Aquelas bichinhas bem levinhas, tem que botar uma rampa para descer de madrugada lá dentro do sítio. Aí fizemos todo esse trabalho, um histórico de vida que fomos aprendendo, e Deus nos deu. Chegou lá, está aqui tudo que é porta, janela e portão da sua casa. Está aqui quantos metros? Está aqui 400 metros de piso. Aí foi indo até banheira, chegou lá. Aí você vai dizer assim: Senhor, não esqueceu de nada. E trabalhando e a igreja crescendo, recebemos um projeto Compassion, que foi num passo de fé. Só contar isso aqui. Eu soube que o presidente da Compassion do Brasil estava no hotel na beira-mar. Aí eu descobri o hotel. Aí eu fui para lá. Cheguei lá às 9 horas, ele não tinha chegado. Fiquei esperando, aí ele chegou quase 10. Me apresentei, ele disse: eu vou tomar banho, vou resolver umas coisas e desço para conversar com você. Eu disse: tudo bem. Aí foi e tal. Quando foi lá para 10, 15 para 11, ele desceu. Chamado, o nome daquela, Desi Gonçalves, mesmo nome da comediante. Um homem deste tamanho e um coração deste. Eu expliquei para ele que já tinha 100 crianças. Normalmente o projeto Compassion leva 2 anos até para fazer toda a área, necessidade, fotografia, leva 2 anos. Nós fomos o único no mundo que na mesma noite recebemos o número BR-309, o único no mundo. E a Compassion tem mais de 1 milhão de crianças em todo o mundo hoje. Foi o único registrado. Quando a gente fala para a pessoa da Compassion isso, você não acredita não. Como é que foi feito isso? Ele nos visitou 3 anos depois. Chorou. Trabalhamos com essas crianças 25 anos. Tiramos muita criança da miséria. 26, né? A ponto da gente agora, depois que eu fui cirurgiado, a fisioterapeuta, uma delas, que me atendeu, um estudou, e a outra, Compassion, o projeto nosso, pagou a faculdade dela, Nayara. E ela esteve lá, ajudando. O
O que é que a gente entende com tudo isso? É melhor esperar no Senhor. É melhor colocar a vida diante do altar de Deus, que Ele conduz todo o resto. Casamento, negócios, tudo deve ter a mão de Deus para poder dar certo. Temos lutas, tem momento da vontade de dar um... Tem. Do mesmo jeito, porque nós somos duas pessoas, queridos, totalmente diferentes uma da outra, que foram unidos pelo amor de Deus para conviverem juntos. E como é que duas pessoas totalmente diferentes dá certo? Só Jesus. Só Jesus como a terceira volta para fazer isso. Eu louvo a Deus pelos nossos filhos. A Julinha está aqui. A gente passou um processo com ela. Quando ela nasceu, foi diagnosticada com catarata congênita bilateral. Mas a Júlia está aí, linda. Linda, em todo o processo. Fazendo faculdade, dando aula. Teve uma pessoa que olhou para mim, da minha família, e disse: cuidado, ela é um cristal muito frágil. Qualquer coisa pode quebrá-la. Uma palavra de maldição que na mesma hora eu me levantei e repreendi. O cristal está aí firme e forte. Já vai fazer 22 anos, mas eu vi. Quando essa pessoa saiu da minha família lá de casa, a Júlia adoeceu. Foi uma seta tão terrível que ela estava desvanecendo nos meus braços, morrendo. E foi preciso Deus levantar mulheres de oração lá. Ela estava em casa, eu disse: João, essa menina vai morrer. E nos meus braços, todo o tempo, aí Deus levantou mulheres de oração. Lá no quartinho da igreja, e lá de casa ela não comia, ela não reagia. A gente já tinha levado para o médico várias vezes e ela estava. Quando a irmã teve uma visão lá, que a minha casa tem escada, que chegava uma pessoa vestida com as botas de prata, com um caixãozinho pequeno, subindo a escada. E elas tiveram essa visão no mesmo momento que eu estava clamando lá em casa. Elas estavam numa oração na igreja. Aí ela disse: irmã, eu tive uma visão, vamos repreender agora. É o anjo da morte subindo. Era um caixãozinho pequeno. Ela disse: eu não entendo porque é um caixãozinho pequeno. Eles subiram 3 degraus. Quando eles começaram a repreender, voltou e sumiu a imagem. Elas começaram a glorificar. No mesmo momento em que foi repreendido, a Júlia sentou, abriu os olhos e disse: mamãe, eu estou com fome. Então a Júlia também é um milagre. A Joyce, quem me acompanhou de perto, também é um milagre. O André, quem não sabe da história, é um milagre. Foi acompanhado e hoje ele é um evangelista. É um milagre. Quem não conhece a vida da Nadiele, é um milagre. Quem não conhece a vida do pastor Sérgio, é um milagre. A sua vida, Lili, é um milagre. Então, cada um de nós é um milagre, mas precisamos estar com a nossa vida diante do altar, para que Deus possa glorificar o nome dEle através da nossa vida. É dando o primeiro lugar a Ele, é dando primazia a Ele, porque Ele é tudo que nós temos de melhor. Então, louvo a Deus pela minha família, louvo a Deus pela vida do meu esposo, e já agradeço a oportunidade aqui preciosa, em nome de Jesus. Esse menino aí estava lá em Brasília, aí ele estava mexendo na tomada. Aí eu disse: não mexa aí não coloque nada aí não. Aí ele pegou um grampo, enfiou na tomada. Aí ele achou pouco, encontrou um prego,
e meteu na tomada. Até aí enfiou num, enfiou no outro. Só que ele foi puxar os dois. Quando puxou os dois, pum, o prédio quase veio abaixo. A labareda foi lá em cima. Eu entrei no quarto atrás dele, não vi. Aí fui olhar para a janela para ver se tinha passado. Estava enfiado debaixo da cama, os dedos grudados, queimados, só queimando assim. Aí ele estava lá todo encolhido. Foi que assim eu lembrei. Aí abri, puxei a língua dele. Foi um dos livramentos. Estava no Goiás, lá dentro do Goiás, a gente atrás de comprar um gado. E estava num lugar que não tinha nada. Dentro mesmo assim do nada. E tinha uma mesa e tinha um lugar alto assim, e ele sentado aqui e o primo dele ali, e a gente conversando aqui. Aí ele caiu para trás. Aí tinha uma pedra de amolar foice. A pedra de amolar foice tem uma subida assim. Ele bateu com a cabeça ali, era bem bonzinho ele, bem quietinho. Ele desmaiou. Colocou ele em cima de uma mesa de sinuca e foi para lá. E a mulher trouxe um negócio, ele cheirando e tal. Não deixa ele dormir. E a gente saindo para ir atrás, para levar ele para Alvorada do Norte. Aí, puxando, aí tinha um riacho. Para esse carro aí. Aí eu disse com ele querendo dormir. Uma água fria, chega a fumaçava. Aí é aqui mesmo. Aí deu um banho nele com água fria. Aí ele foi. Aí foi voltando com essa água fria. Tô com frio. E segurando e dando. Foi que ele, eu nem levei para Alvorada. Porque ele foi ficando bom, foi ficando. Essas coisas de Deus guardar. Guardar os teus, a tua família. Mas ponha em oração. Não deixe de orar pela sua família, pelos seus filhos. São dádiva do Senhor. E você, como responsável, ore por eles. Ore para o Senhor dar um bom casamento. Ore para o Senhor. Não ore só para ele se formar, não. Ore para ele ter caráter. Ore para ele ser obediente. Ore para ele ser um servo do Deus vivo. Eu louvo a Deus pela oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais da gente, naquilo que Deus até aqui. Tudo é glória para o Senhor. Não éramos nada, não tínhamos nada, e o Senhor, com a sua chamada preciosa nas nossas vidas, hoje aprendemos e amamos andar com Ele. Que Deus abençoe a todas as famílias aqui. Pastor Sérgio, irmã Lidiane, abençoe. André, Nadiele, pelo convite. Deus abençoe.